Eu sou o Eric França e hoje é um dia muito especial. É o primeiro episódio do podcast do Monsters of Rock. Aqui no canal a gente vai estar trazendo muita curiosidade e história desses 30 anos, celebrando, os 30 anos do festival Monsters of Rock. Eu sou o Charlie Guima com você aqui no canal Monsters of Rock e esse é o podcast oficial e vamos com você aí juntinho do outro lado celebrar esse grande festival comemorando os 30 anos aqui no Brasil. Ninguém ousaria supor que no país do carnaval, um festival de heavy metal faria tanto sucesso, muito menos que atravessaria 3 décadas. Tudo começou em 1980, quando a Inglaterra viu nascer o Monsters of Rock, criado pelos empresários Paul Losby e Maurice Jones, que apostaram na explosão do heavy metal no Reino Unido. A primeira edição aconteceu em 16 de agosto, no Donington Park. Subiram no palco o influente DJ Neil Kane, as bandas americanas Touch e Riot, a canadense April Wine, a alemã Scorpions e as britânicas Saxon, Judas Priest e Rainbow. Foi um sucesso absoluto. Ano após ano, o Monsters of Rock se consolidou como ponto de encontro dos fãs de metal, trazendo performances históricas e gigantes. Em 1983, o festival começou a ser realizado em outros países. No entanto, também tiveram desafios. Em 1988, uma tragédia marcou a edição com a morte de 2 fãs, o que resultou em mudanças na organização e reforçou as discussões sobre segurança em grandes eventos. Após resolverem os problemas, o festival continuou ainda mais forte. No ano seguinte, o Donington Park ficou muito conhecido no Brasil devido à vitória inacreditável de Senna no GP da Europa de Fórmula 1. Ele largou em quarto e já na primeira volta assumiu a liderança, ultrapassando Michael Schumacher, Karl Reindler, Damon Hill e Alain Prost, em um intervalo de apenas 1 minuto e meio. E foi exatamente nesse Donington Park, na 14ª edição do Monsters, que 2 jovens empresários perceberam que havia chegado o momento certo de trazer esse festival ao Brasil. O evento aconteceu em 4 de junho de 1994, com 2 palcos e 6 atrações em cada um deles. No principal, se apresentaram Pride and Glory, Therapy, Sepultura, Pantera, Extreme e Aerosmith. No palco menor, Headswim, Cry of Love, Biohazard, Skin, Terror Vision e The Wild Hearts. Essa edição foi marcante pela diversidade musical e pela intensa interação entre as bandas e o público, consolidando ainda mais o prestígio do Monsters of Rock no cenário internacional. Coincidentemente, eu tava nesse festival, aqui ó, esse aqui é o tourbook do festival Monsters of Rock de Donington, em 94, que o Moniz trouxe. Cara, eu lembro demais desse festival, foi maravilhoso, muito bom. Queria ver o Aerosmith, na época, Get a Grip, queria ver o Pantera ao vivo, formação original. Teve o palco 2, não sei, pouca gente deve saber, mas existiu o palco 2, Biohazard, foi a primeira vez que eu vi, acabou, destruiu. Foi tão legal que tiveram que cortar o som, porque a galera começou a subir no palco, dar morte. Teve também o Pride and Glory, que é uma banda mais country rock do Zakk Wylde, né? Bem legal também. Lá, José Moniz e Phil Rodrigues, hoje os CEOs da Mercury Concerts e da Move, respectivamente, fecharam o mais ousado negócio de suas vidas: o desafio de realizar o primeiro Monsters of Rock no Brasil, do zero e em menos de 3 meses. Quando chegaram em São Paulo, foram taxados de loucos e ouviram de muitas pessoas que seria um fracasso retumbante. Certos do êxito, arregaçaram as mangas e entregaram ao Brasil o primeiro festival temático do país, com 8 atrações de peso, em 12 horas inesquecíveis, com as bandas Kiss, Slayer, Black Sabbath, Suicidal Tendencies, Viper, Raimundos, Angra e Dr. Sim. A história comprovou que eles estavam muito certos.
Aí, Eric, beleza? E aí, comemorando os 30 anos do 30 festival anos. Monsters of Rock. O que você lembra aí de 94, hein? Cara, eu não lembro de nada porque eu tinha um ano só, né? Só um Eu era aninho, muito novo. um bebezinho. É, o festival tem quase minha idade já, né? Boa. E você Boa. lembra bem? Lembro bastante. Eles vieram aqui 27 de agosto de 94, para alegria de muita gente, aí os metalheads, né? Os rockers da época, tava todo mundo, cara, finzão de Foi assistir. o primeiro festival de heavy metal, né? O primeiro festival de heavy metal reuniu só a nata do metal. Isso aí foi um marco na história do rock e do metal brasileiro. Monsters of Rock na época, em 94. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu igual você, tem a chance de assistir esse ano aí, porque vai vir com tudo de novo. Vai estar maravilhoso. E você não pode perder agora, né? Ah, agora eu não posso perder, né? A primeira edição que foi com... Tinha Kiss, Slayer, né? Já Suicidal Tendencies. Suicidal Tendencies, só a nata do metal na nata. época. Que ainda estão na nata do metal, né? Ainda, é. A última edição do Monsters, inclusive, foi o Kiss, né? Você gosta de Kiss? Eu gosto de Kiss. Eu fui no último Monsters of Rock muito por causa do Kiss também. Pois é, foi lá no ano de 1994 que foi um marco na história do heavy metal no Brasil e um marco na história também pro Monsters of Rock. Brian approached us and said, I want you guys to do a single for Metal Massacre. So we went out and we listened to the Metal Massacre, see what kind of music was being played. We sat there and listened to it. And Kerry decided he needed to make up a song that was better than known. And I think to me that's where I think it started. As 7 edições do Monsters of Rock contaram com nomes importantes do metal internacional: Ozzy Osbourne, Alice Cooper, o Faith No More, Megadeth, King Diamond e Iron Maiden. Grandes nomes do rock nacional também passaram pelo palco, como Viper, Angra, Corsos, Raimundos, Dorsal Atlântica e Dr. Sim. E em cada uma dessas edições, a interação entre público e banda sempre foi sensacional, não importando qual era o artista que estava no palco. Eric, e você sabia que não foi nada fácil trazer um festival desse porte pro Brasil, né? É um festival desse tamanho, para aquela época, realmente não deve ter sido nada fácil para Mercury. Mas ainda bem que veio. Ainda bem que veio. E nesses 30 anos de Monsters of Rock já rolou muita coisa. As primeiras 3 edições aconteceram no estádio do Pacaembu, mas passou também pela pista de atletismo do Ibirapuera, a AMB e o Allianz Parque, local onde também vai ser a próxima edição do Monsters of Rock. E duas importantes curiosidades sobre o festival, hein, Eric? O Monsters of Rock foi o primeiro festival temático no Brasil e teve também a cobertura ao vivo da MTV. We would play with anybody because I said that, if there's a lot of people like Madonna, this is back in '83, I said if they saw Suicidal, they wouldn't like Madonna anymore. And so we think we're a great band and we go out there and prove it and stuff. And it's about confidence and stuff. But personally, I don't like Madonna, but you don't play with the band just because you like them. You play with, people so they can have a chance to see the music. Because if people never hear you, how can they like you? A segunda curiosidade é que também foi o primeiro festival de rock no Brasil com homepage própria, lá no século passado. E nesse podcast do Monsters of Rock, podcast oficial, a gente vai estar trazendo muita coisa. Curiosidade, história, tudo que envolve esses 30 anos do festival Monsters of Rock. E agora que a gente vai falar de história do Monsters of Rock, conforme a gente citou agora há pouquinho, o Muniz foi quem trouxe o festival para cá pro Brasil. Em 94 ele foi no festival lá em Dunnington. E eu sei que você também estava nesse festival lá. Como é que foi para você ir nesse festival lá na Inglaterra e depois você vê ele sendo confirmado aqui no Brasil ainda? Foi maravilhoso, Eric, porque eu estava lá como correspondente internacional de uma revista aqui do Brasil. Eu tive chance de poder assistir bandas que eu nunca tinha visto antes, né?
Inclusive, como eu falei, o Aerosmith, pra mim, na época, tava bombando com Get a Grip, Pantera tava bombando. O Sepultura foi o primeiro show em Donington deles. O Pantera era com a formação original ainda, né? Formação original. O Sepultura foi animal também, fez a galera pular todo mundo. E teve o palco 2, pouca gente sabe, né? E Terror Vision tocou lá, Biohazard, como eu já tinha citado, vários artistas, né? E o legal também foi em 95. Mas antes de falar em 95, eu vou responder a sua pergunta, que você perguntou o que eu achei estando lá, assistindo o Donington original, né? O Monster in Donington lá, e depois sabendo que veio pro Brasil. Meus amigos ficaram loucos, né? Eu só ligava pra galera e falava, vai, não tem o que falar. Porque nunca teve um festival de heavy metal no Brasil. Não, desse jeito não. Foi o primeiro, como eu falei, foi histórico, né? E não tinha como deixar. Quem gosta de rock pesado e quem gosta de metal, tinha que ir, né? Que os artistas que vieram, pô, Black Sabbath, Kiss, não dá, né? Tem que prestigiar mesmo porque valia muito a pena. E além desse de Donington lá de 94, teve mais algum que você foi? Então, fui em Donington em 95 também, que eu tava morando na Inglaterra, não é que eu sou rico não, morava lá. Você também pode. E então, eu tava como correspondente internacional na época. Em 95 foi legal também porque teve o Escape Out of the Studio do Metallica. E o Metallica fez o único show do ano, eles estavam gravando o álbum, né? Fez o único show em Donington. E eu tive o privilégio de poder assistir do Snake Pit, que é o triângulo, né, no meio do palco. E, cara, foi maravilhoso. Tava lá do lado dos artistas, né? Eu olhava para um lado, eu tinha Sebastian Bach, do outro lado tava Kerry King, pô, o pessoal do White Zombie também, eu pude assistir o show. Eu fico imaginando a galera do metal na época, que por mais que de vez em quando sempre tinha um show ou outro, um festival desse porte nunca teve, foi o primeiro, né? Não. Anunciando um festival desse porte em São Paulo. Isso, aí teve no Brasil em 94, 95 e 96. 96 eu consegui voltar pro Brasil uma semana antes do festival aqui, daí eu tava sem ingresso, sem credenciamento, nada. Aí eu entrei em contato com a assessoria do Monsters aqui e tava fechado, não tinha o que fazer mesmo, eu entendo, o profissional fala mais alto, né? Só que o que eu tive que fazer? Eu tinha que entregar uns prêmios pro Iron Maiden na época, aí eu consegui falar com o empresário deles, empresário do Iron, eu expliquei a minha situação, ele conseguiu me arranjar um passe, né? Uma credencial para poder assistir. Aí quando eu fui retirar a credencial eu era do Iron Maiden, fui do Iron Maiden por um dia. Então, você também pode ser do Iron Maiden por um dia. É só conhecer o empresário deles e pedir a credencial. Fácil. Super fácil. E foi legal, foi uma experiência inesquecível, né? Porque eu tô falando disso quase 30 anos depois e ainda me arrepio, sabe? Poder ir pro Pacaembu, tava tendo show na época, sair do hotel pro Pacaembu, na mesma van que o baterista do Iron. Pô, eu acho muito legal ver essas histórias da época, porque na época eu era muito pequeno, não tinha conhecimento de nada. Tem uma coisa disso. legal também, fora isso, tinha os outros artistas, né? Aí como eu tava como credencial da banda, eu pude passear pelo backstage ali, subir no palco, eu vi o Skid Row do palco. Aí no palco eu pisei no pé do Steve Harris, que estava lá também assistindo o show do Skid Row, né? Que mais? Pô, joguei fliperama com o Leme do Motorhead. Tinha um fliperama lá, pô, maravilhoso, legal. O pessoal do Halloween também, eu fiz umas fotos lá, porque eu estava fazendo uma cobertura para uma revista do Japão na época, né? Além da brasileira. Então eu aproveitei para fazer várias imagens, conversar com o pessoal para poder ter esse material vasto aí, super rico, para poder ir para o Japão também e levar o nome Monsters of Rock para fora do Brasil também, né? É muito legal ver banda desse porte ainda atuando. Que sim, nem há 30 anos atrás teve o Monsters of Rock, teve o Brasil, de outros países, onde essas bandas que estavam em atividade, que nem você falou que conheceu o Skid Row. Eu conheci o Skid Row no retrasado, tipo, eu era muito pequeno na época dos anos 90,
E agora eu tive a oportunidade de também poder conhecer eles. E ainda a gente poder ter a oportunidade de ver bandas como Judas Priest e Scorpions ainda nativa fazendo um show num festival desse tamanho. Não, isso não tem preço, né? É uma experiência única que você tem que aproveitar sempre que tiver a oportunidade. Os caras literalmente atravessaram gerações. Sim, sim. Você tem que ir junto, senão você fica para trás, né? E ficar para trás, para quem gosta de metal, para quem gosta de rock pesado, não dá não. Tem que ir lá e curtir. É o momento, é o momento. Pois é, Eric, isso aí é uma experiência única que você também pode ter, porque esse ano o Monsters of Rock, comemorando 30 anos, vai ter artistas de peso como Scorpions, Judas Priest, Europe, quem mais? Também vai trazer Savatage, Queensryche, Opeth e Stratovarius. Galera, e por hoje é só. Esse foi o primeiro episódio do podcast oficial do Monsters of Rock. Espero que você tenha gostado. A gente vai estar aqui toda semana trazendo várias novidades aí para você que está assistindo. Segue a gente nos demais canais aí oficiais do Monsters of Rock. E, vamos que vamos, né, Eric? A gente está aqui para trazer tudo de bom e do melhor para quem está assistindo, certo? Vai ter muita coisa para vocês. Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Dedinho no like e se inscreve.